dando continuidade à teoria do conhecimento de David Hume em empirismo. Bem, nós paramos aqui. Tá, legal. Aqui. Modo de operação da memória e da imaginação. Vale lembrar que a gente trabalhou o aparelho representacional de Hume, tá aqui, Humeniano, onde nós temos impressões, ideias, memória e imaginação. Acontece que em Hume nós precisamos conhecer o hábito, o conceito de hábito. E a ideia do hábito está na imaginação, então ela está aqui, ó, nesta parte aqui do aparelho representacional. Precisamos entender como é produzido o hábito no nosso psicológico, para que a gente possa então entender como que opera isso dentro da ciência empírica, segundo David Hume, que posteriormente vai ser atribuído o adjetivo de cético. Bem, vamos entender como que essas coisas funcionam. Paramos aqui? Então vamos continuar? Então tá lá. Análise da imaginação. Você aprendeu até aqui que a imaginação ela é ativa. Se ela é ativa, ela tem a capacidade de criar ideias. Então, tudo que está aqui dentro da minha imaginação são ideias criadas. Perceba que a minha imaginação ela cria ideias e o fato de criar faz com que ela seja ativa. E ela pode criar ideias no passado ou no futuro. Essas ideias podem ser simples, uma ou complexa, mais de uma, que é a junção de ideias simples. Entre essas ideias criadas, existe ali um fator, e é um fator subjetivo, então, portanto, psicológico, que é a questão da subjetividade causada pela ideia de hábito. Então, vamos analisar a imaginação para que a gente possa compreender o hábito. Então, parei. Grava aí comigo. A imaginação é ativa, ela tem a capacidade de criar ideias. Tá bom. Acontece que essa criação, guarda aí, ela é limitada. Ou seja, ela está limitada às ideias vividas. Porque o que a imaginação faz nada mais é do que associar, aumentar, diminuir, brincar com essas ideias vividas, estabelecendo conexões entre elas. E assim a imaginação vai criando. Outra coisa, a imaginação ela é limitada? Sim. Ela não é ilimitada, ela é limitada. E ela segue regras? Ou ela faz o que ela quiser? Ela segue regras. Então tá, vamos lá. A imaginação é a faculdade, lembrando, faculdade é poder. A imaginação ela tem a capacidade de dar origem ao hábito. E perceba que hábito aqui está sendo tratado como sinônimo de costume. E aí eu vou pedir para você ficar atento à seguinte questão. Hábito e costume, em David Hume, tem uma noção diferente da ideia de hábito e costume que a gente tem no nosso dia a dia. Voltamos à velha questão da manga. Perceba que isso aqui é uma camiseta e ela tem uma manga, mas existe também uma fruta de nome manga. Perceba que o nome é o mesmo, mas possui significados diferentes conforme o seu contexto. Tá, então entenda que hábito não é o contexto do dia a dia que você tem, que está habituado a fazer algo. Não. Então, por enquanto, eu preciso que você entenda que não é isso. A imaginação ela tem a capacidade de dar origem ao hábito, ou seja, ela cria o hábito. Este mesmo hábito, por sua vez, cria o princípio de causalidade. Olha que bacana o que eu vou te mostrar aqui em um desenho. A imaginação ela dá origem, ela cria o hábito, e o hábito, por sua vez, cria o princípio de causalidade. E aí é super importante que você entenda que hábito e causalidade são coisas que estão juntas, eles não se separam. Tá aqui. Imagine que você tem uma moeda qualquer, uma moeda de R$1 de 50 centavos. Uma moeda necessariamente tem quantos lados? 2. O que significa dizer se tem hábito, tem causalidade. Se tem causalidade, tem hábito. E esse processo aqui é super importante, porque você sabe que o hábito deriva da imaginação.
E o hábito, por sua vez, gera o princípio de causalidade. E o princípio de causalidade, por sua vez, gera uma sucessão de ideias. E esse esquema aqui ele é super importante. Isso aqui é um dos exemplos que eu vou dar após a definição de hábito. Vou dar, não, isso aqui já está dado. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, da questão da origem do hábito. Relação de origem entre imaginação, hábito, princípio de causalidade e sucessão de ideias. Essas coisas aqui, elas andam juntas. Falou de hábito, falou de causalidade. Falou de hábito, estamos referindo à imaginação. Falou de hábito, estamos referindo a uma ideia da imaginação. E essa ideia é uma sucessão de ideias. Pô, Juliano, por enquanto eu ainda não estou entendendo. Fica tranquilo. Estamos só produzindo o conceito. A partir do exemplo isso vai ficar mais tranquilo. Grave. Imaginação origina o hábito, que origina o princípio de causalidade, que origina uma sucessão de ideias. Por enquanto que eu preciso que você entenda é isso. Sabendo disso, podemos compreender o que está aqui agora. Tá lá. A imaginação é a parte da mente humana que dá origem ao hábito, que é sinônimo de costume, que não tem a ver com a definição que nós temos no nosso dia a dia. O hábito, por sua vez, gera o princípio de causalidade. Então, quer dizer que hábito e causalidade são coisas que andam juntas, não se separam. Daí, serem o hábito e a causalidade dois lados de uma mesma relação. Vamos mudar essa palavra? Dois lados, lados distintos de uma mesma moeda. Eles estão juntos. E qual é a função do hábito? Qual é o papel da causalidade? Está aqui, ó. O hábito nos dá o conhecimento. E a causalidade transforma esse conhecimento em possível. Parou. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Em David Hume, o conhecimento empírico depende da experiência. O conhecimento empírico deriva da experiência. Mas não é o conhecimento empírico subjetivo que estamos buscando, a exemplo do sabor de uma fruta. Nós estamos buscando conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele precisa se basear em processos de repetição que garantam a validade desse conhecimento, se não em sua totalidade, pelo menos na maioria. Então, é o hábito que nos permite conhecer. E como existe uma margem de falha dentro do empirismo, dado que ele não é universal, mas ele é particular da maioria, esse conhecimento ele é possível. Ele é possível no sentido de que ele admite falhas. Por isso que o conhecimento universal chamamos de conhecimento universal necessário. E o conhecimento particular nós chamamos de particular possível. Porque é possível que sim, é possível que não. Seja bem-vindo às ciências biológicas, por exemplo. Então tá aqui, ó, tá uma caveirinha. Nessa caveirinha aqui você tem que se ligar. Você tem que tomar muito cuidado nessa caveirinha, porque eu coloquei isso daqui para dizer para você que o conceito de hábito que você tem não é o conceito de David Hume. O conceito de hábito que você tem, o conceito de hábito que eu tenho, que nós temos no nosso dia a dia, é um hábito que está ligado aqui, ó, à ideia de sentir. Então, eu tenho o hábito de acordar cedo, ir para a escola e almoçar às 13 horas. Perceba que eu estou falando de hábito no sentido de fazer, no sentido de viver, coisas que estão ligadas ao meu hábito de sentir. Em David Hume, estou falando de coisas ligadas às impressões e à experiência. Esse conceito de hábito está correto? Está correto. Mas é o conceito de hábito em David Hume? Não. E o que nos interessa é o conceito de hábito em David Hume. Então, hábito em David Hume não é fazer. Eu vou destacar esse fazer aqui. Hábito em David Hume não é fazer. Então tá aqui, não é fazer. Hábito em David Hume é pensar. Só que nós temos duas formas de pensar. Nós podemos pensar pela memória, nós podemos pensar pela imaginação. Hábito em David Hume é um processo de pensar da imaginação. Isso que está aqui, eu já expliquei aqui em cima para você. Aqui eu só estou chamando a atenção para dizer que existem duas definições em David Hume. Nos interessa a definição de hábito como processo de pensamento derivado da imaginação que produz esse hábito, que produz o princípio de causalidade, que nos permite então a produção de conhecimento, inclusive de conhecimento científico. E aí eu volto a chamar aqui a atenção com essa caveira aqui, ó. O hábito é fruto da imaginação. Ao menos em quê? Ao menos em David Hume, o hábito é fruto da imaginação. Beleza? Tá. O que a gente quer compreender? A gente está analisando a imaginação.
para que a gente entenda o conceito de hábito, que é o que está presente dentro da ideia de David Hume quando se trata da produção de conhecimento científico. Nós sabemos que a imaginação é ativa porque ela tem a capacidade de criar. Então vamos voltar aqui nesse esqueminha aqui, ó. Tá. A imaginação, ela cria ideias. Se ela cria, ela é ativa. Acontece que a imaginação se divide em dois tipos. Eu tenho a imaginação natural e eu tenho a imaginação arbitrária. Seja a imaginação natural, seja a imaginação arbitrária, ambas são imaginação. E ambas são ativas, porque têm a capacidade de criar. Então a palavra ativo aqui significa criar, porque eu vou ter agora duas palavras que vão possuir sentidos diferentes. Vou ter uma mesma palavra que vão possuir sentidos diferentes, conforme aquilo que se especifica dentro da teoria de David Hume. Eu vou te mostrar. Então vamos lá. A imaginação em David Hume, ela se divide em imaginação natural, bacana, e ela se divide em imaginação arbitrária. Aí eu venho e digo para você que a imaginação natural ela é passiva. Eu acabei de dizer para você que ela é ativa e de repente vem dizer que ela é passiva. E aí eu venho e digo aqui para você que a imaginação arbitrária ela é ativa. Então eu quero que você entenda o seguinte. A imaginação ela é ativa, ponto final. Acabou. E essa atividade ela pode ser passiva ou pode ser ativa. Então, em outras palavras, pode ser ativo-passivo, como pode ser ativo-ativo. A palavra ativo significa criar. Só que essa criação passiva é a mesma coisa que criação involuntária. E essa criação ativa é a mesma coisa que criação voluntária. Então, a imaginação é ativa, cria. Mas quando a imaginação cria por vontade própria, é passivo. E quando a imaginação cria por sua vontade, ela é ativa. Então você pensou e criou, ativo-ativo. Você se pegou pensando uma coisa sem você ter essa vontade, como se a sua imaginação tivesse vontade própria, é ativo-passivo. Em outras palavras, de novo, a sua imaginação é ativa. E essa atividade pode ser involuntária, então, portanto, passiva, ou essa atividade pode ser voluntária, portanto, ativa. Esse ativo-passivo nós chamamos de natural. E esse ativo-ativo nós chamamos de arbitrário. Em um outro, a imaginação está fazendo o quê? Está criando. Então, se liga aí. A sua imaginação produz ideias independentes da sua vontade. É por isso que você se pega pensando coisas, né? É por isso que eu me pego pensando coisas. É por isso que a gente se pega pensando. O que significa dizer que a nossa imaginação cria involuntariamente. Tanto a imaginação natural quanto a imaginação arbitrária, tanto a criação involuntária quanto a criação voluntária segue regras. Eu te falei que a imaginação ela é limitada e segue regras. Tanto a imaginação natural quanto a imaginação arbitrária, ela é controlada por 3 leis universais de associação. Então, peraí. Se a sua imaginação é limitada porque ela segue regras, quais são as regras? Quais são os princípios? Quais são as leis que regem a imaginação natural e arbitrária? E aí eu vou te adiantar, as leis são essas: semelhança, contiguidade e causalidade. Depois eu te explico. Quero que você entenda que existem regras. Essas 3 regras valem tanto para a imaginação natural quanto para a imaginação arbitrária. Se vale para as duas, significa dizer que essas leis elas são universais. A sua imaginação sendo limitada e seguindo regras, e sendo essas regras de valor universal, porque vale tanto para a imaginação natural quanto para a imaginação arbitrária, significa dizer que a imaginação ela segue alguns critérios, e esses critérios nos permite pensar na possibilidade de uma ciência. E aí, quais são as 3 leis universais de associação? Tá aqui: semelhança, contiguidade e causalidade. Essas 3 leis universais de associação de ideias, elas também recebem outros nomes, que eu coloquei aqui, ó.
Leis universais de associação. Princípio ou leis naturais ou universais que guiam a imaginação. Quais são eles? Semelhança, contiguidade e causalidade. Esses princípios ou leis universais que guiam a imaginação se repete aqui na imaginação arbitrária. Tá? Semelhança, contiguidade e causalidade. Vou explicar primeiro as leis universais, porque tem as leis universais que cabe para a imaginação natural e para a imaginação arbitrária. Cabe para mim, cabe para você, não tem como escapar. Mas, ao mesmo tempo que a minha imaginação segue regras, ela é diferente da sua. O que significa dizer que existem leis não universais. E essas leis não universais é o que permite com que a minha imaginação pense de modo diferente da sua imaginação. E as leis não universais, elas só existem para a imaginação arbitrária, que é quando você cria voluntariamente, que está aqui, ó, princípios ou leis não universais que guiam a imaginação. Aquilo que não é universal é particular, muda de pessoa para pessoa. Então, vou destacar aqui novamente. Vou destacar. Volta comigo. Volta. Antes da gente continuar. A imaginação é ativa ou passiva? Ativa, ela tem a capacidade de criar. Essa atividade pode ser passiva, pode ser ativa. Uma atividade passiva é involuntária. Uma atividade ativa é voluntária. Tanto a imaginação natural quanto a imaginação arbitrária seguem leis universais. E essas leis universais valem para mim e valem para você. Mas ao mesmo tempo que a imaginação segue leis universais, ela também segue leis não universais, então, portanto, particulares, o que permite com que eu pense coisas diferentes de você, mas ao mesmo tempo que a gente pensa coisas diferentes, existe ali um padrão que tanto você quanto eu devemos seguir. Ah, meu camarada, que bacana! Então, vou começar pelas leis universais, que regem tanto a imaginação natural quanto a imaginação arbitrária. O que eu disser aqui destas leis na imaginação natural também vale para a imaginação arbitrária. Semelhança. Essa palavra é coisas semelhantes, são coisas que têm um grau de aproximação. E você poderia pensar que esse grau de aproximação se dá pela semelhança. Beleza, mas eu quero que você entenda uma outra coisa. Semelhança em David Hume são coisas que costumam acontecer uma próxima à outra. Como assim, Juliano? Há determinadas coisas que acontecem em nossas vidas, há fenômenos que vêm acompanhado de outras coisas, porque existe ali uma semelhança entre eles. Não é que eles são parecidos, é que eles costumam ocorrer juntos. E daqui a pouco eu dou exemplo. De novo, eles costumam ocorrer juntos. Entenda a semelhança dessa forma. O que é contiguidade? Contiguidade é uma palavra estranha para você, que significa espaço e tempo, ou seja, coisas que costumam ocorrer juntas, semelhança. E essas coisas, para ocorrer juntas, elas precisam ocorrer dentro de um tempo e dentro de um espaço. Não há como isso ser atemporal. Fenômenos, fatos, ocorrem dentro do tempo e dentro do espaço. E nós temos o princípio de causalidade ou causa e efeito. E aqui eu trago um exemplo. Ferida e dor são coisas semelhantes. Como assim, Juliano? É isso que eu quero que você entenda. Semelhanças são coisas, fenômenos que costumam ocorrer juntos. Geralmente, quando você se machuca, você tem dor. Costuma ocorrer junto? Costuma. Qual que é o nome disso? Semelhança. Vou colocar aqui. Maravilha. Ferida e dor é um fenômeno, e por ser um fenômeno, não está no sobrenatural, está neste mundo, então, portanto, é uma relação que ocorre dentro do tempo e dentro do espaço. E aí você se machuca quando criança, corre chorando, a sua mãe fala assim, o que aconteceu? Aí você conta toda uma história. E essa história, ela está dentro de um tempo e ela está dentro de um espaço. Então, tá aqui. E
Aonde que entra a causalidade aqui? Porque aqui tem um coraçãozinho, que significa dizer que entre todos os princípios, a causalidade é o princípio mais importante. E por que a causalidade aqui é o princípio mais importante? Porque eu falei para você que a imaginação gera o hábito, e o hábito gera causalidade. A imaginação gera o hábito é uma ideia, e a causalidade, ela é um princípio. Então, entre todos os princípios que existem em David Hume que controlam a imaginação, a causalidade é o principal princípio, porque ela é resultado do hábito. Então, significa dizer que se aqui tem causalidade, tem hábito. E eu ainda não te expliquei o hábito. Mas está aqui, causalidade. E aí eu venho com um exemplo aqui e digo assim, ó. A imaginação associa ferida à dor por causa do nexo causal entre elas, porque geralmente ferida causalidade, causa dor. Então dor é efeito da ferida. Aqui tem um nexo causal entre ferida e dor. E a pergunta que eu te faço é, sempre que a gente machuca, sente dor? Não. Quantas vezes você se machucou e não viu? Aí de repente você viu a ferida, na hora que você viu começou a doer, ai meu Deus, tá doendo. Então, ferida causa dor? Depende. Isso ocorre sempre? Não, mas isso ocorre quase sempre. Então, ferida e dor segue o princípio da semelhança, porque costumam ocorrer juntos. Geralmente, quando alguém se machuca, sente dor. E isso é um fenômeno. Então, tem tempo e tem espaço. E existe aqui um nexo de causalidade, porque ferida causa dor. Então, dor é efeito da ferida. Se ferida causa dor, eu tenho um nexo causal entre ferida e dor. São dois fenômenos que costumam ocorrer junto, daí semelhança. Se ferida causa dor, dor é efeito da ferida, dá para ver o nexo causal entre uma coisa aqui, não dá? Dá. Mas eu vou te dar um exemplo então que não existe nexo de causalidade. Por exemplo, pôr do sol. Pôr do sol e bem-estar. Existe relação de pôr do sol com bem-estar? Não. Eu posso estar sentindo bem-estar, eu posso estar sentindo mal-estar, eu posso não estar sentindo nada. São dois fenômenos que não têm relação. Pôr do sol é uma coisa, bem-estar é outra coisa, que pode ou não ocorrer junto. Não existe nexo de causalidade entre eles. Um não causa o outro. Pôr do sol não causa bem-estar. Afinal, você pode ter tido um dia péssimo, ver um pôr do sol e não sentir nada de poético nesse pôr do sol. Vai falar assim, pô, que merda. Por que não? Então aqui existe uma relação, um nexo causal entre ferida e dor. Essas duas coisas aqui dá para associar. Só que eu vou pedir para você ficar atento ao seguinte: causalidade é pensamento, efeito é experiência.